João 4. Se você não tiver a sua Bíblia, você vai poder acompanhar aqui também, tá? Você pode também usar a sua do celular e também, não tem problema nenhum não, tá? O importante é você ler, você examinar. E se você não tem nem no celular e coisa, fique tranquilo, tem aqui também, tá? Vamos ler do 1 ao 4, a princípio. E quando os senhores entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pode deixar até aí por enquanto, feche teus olhos, curva sua cabeça, vamos pedir que o Senhor nos dá entendimento e sabedoria dessa palavra, porque é só por Ele ver, viu irmão? Porque eu não tenho cacife nenhum de conseguir fazer ninguém entender, mas o Espírito Santo de Deus tem. Pai, graças te damos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nessa noite. Nós já entoamos louvores ao Senhor e agora nós vamos participar da palavra essa que tem poder de mudar, transformar a nossa vida, de nos nortear. Então, Senhor, tudo aquilo que for falado aqui nessa noite, que seja direcionado pelo Teu Espírito, Pai, porque eu não tenho capacidade alguma de fazer ninguém compreender e entender nada, Pai, do que diz respeito aqui à Tua palavra, mas o nosso privilégio é ter o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos conduz e nos mostra aquilo que cabe a nós ser conhecido. Então, nessa noite, ó Pai, sobre essa palavra, Senhor, nós possamos ser aqui, sim, Senhor, ensinados e direcionados para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto aqui que nós vamos compartilhar, e acredito que você já deva ter ouvido uma mensagem acerca da mulher samaritana, é um texto muito conhecido, e os evangelhos, todas as vezes que nós vamos falar, é texto que a maioria das pessoas já tiveram algum contato com ele, né? Não é difícil, tá bom? Toda a Bíblia, irmãos, ela é um livro que fala sobre Jesus, a Bíblia inteira, desde do Velho Testamento, ela fala de Jesus, é um livro que fala sobre Jesus. Só que nos evangelhos nós vamos ver de uma forma mais direta, falando do tempo em que Jesus esteve aqui no nosso meio, que esteve aqui nessa terra, como homem, né? 100% homem, 100% Deus. Então nos evangelhos fala de uma forma mais expressiva de Jesus, né? Então não é difícil de você já ter se deparado com o texto, uma pregação aqui, conforme nós vamos fazer aqui hoje. Irmãos, esse texto aqui, conta-se a história da mulher samaritana. Ei, Arlan, Pai do Senhor, meu irmão, satisfação revê-lo, Ingrid. Irmãos, amigos de longas datas, tá? Longas datas. Temos histórias juntos. Irmãos, e essa história aqui conta que Jesus estava tendo ali uma discussão, e algo interessante de Jesus, irmãos, que serve para mim e para você aplicar na sua vida e nós vamos ver inúmeros textos, que às vezes aonde que tinha confusão, aonde que tinha conversa fiada, mesmo Jesus tendo toda a autoridade, tendo todo o poder para poder discutir e acabar com as pessoas, o que Jesus fazia? Vazava fora. Então, irmãos, tinha discussão, tinha conversa fiada, tinha briga, o que Jesus fazia? Vazava fora. E aqui não era diferente no texto ali, fala que Jesus sabia, quando os fariseus ouviram que Jesus batizava, e eles ali começavam a questionar, começavam a falar, e Jesus, como sempre, não veio para perder tempo, porque ele tinha um propósito específico, ele tinha algo a fazer, ele veio destinado, ele veio para fazer aquilo. Então Jesus não perdia tempo com essas coisas. Então o que eu quero deixar para mim e para você aqui, esse primeiro conselho irmão, está no meio de discussão, conversa fiada, não vai te edificar em nada, vira as costas e sai. Simples assim. Quando não quer, tem um ditado que eles falam, mas isso é verdade, quando não quer, dois não briga. Se brigar, briga sozinho para lá. Então, irmãos, Jesus ele sempre fazia dessa forma. Então, para mim e para você, aplicar isso em nós. E ali, a palavra vai dizer que Jesus ali pega e sai, ele volta ali de novo para outro lugar, e a palavra vai dizer que ele precisava, que convinha que ele passasse por Samaria. Era de extrema importância que Jesus passasse naquele lugar. E o porquê Jesus tinha que passar naquele lugar? E aqui nós vamos ver no texto. A palavra vai dizer que Jesus ali estava passando ali, chegou até aquele lugar.
E Jesus ali, ele cansou. Sim, irmãos, Jesus cansou. Lembra que eu disse anteriormente? 100% homem, 100% Deus. Jesus como homem teve fome. Jesus como homem teve as suas lutas, as suas dificuldades. Sim, ele teve. Então Jesus ali cansou. E a palavra vai dizer que ele parou ali e falou com os discípulos: olha, vá até a cidade para comprar alimento. Aí a palavra vai dizer que Jesus se assentou ali próximo a um poço. E aí a palavra de Deus vai dizer que logo depois, tá, irmãos, e o que eu estou te falando está aqui no texto. Eu não li todo, senão a leitura ia ficar longa, mas o que eu estou falando aqui está tudo contido aqui, tá? Não estou falando nada da minha cabeça, não. E aí, irmãos, nós vamos ver que a palavra vai dizer que Jesus ali sentado, vem uma mulher samaritana. E aquela mulher se aproximando ali daquele poço, se aproximando ali daquele local. Ali então Jesus vai e fala com ela assim: olha, você não tem como me dar uma água para mim beber? E aquela mulher ali pega e se assusta com Jesus falando com ela. Porque, irmãos, Jesus contrariou, Jesus quebrou, Jesus despedaçou toda e qualquer protocolo que tinha daquela época quando ele fez esse ato aqui. Como assim, pastor? Naquela época, judeu não se dava com o samaritano, muito menos se fosse um homem falar com uma mulher. Então Jesus ali, ele já vem, ele já quebra, ele já anula toda a resistência e tudo que é protocolo que tinha, que impediria ele de falar com aquela mulher. Então ali ela pega aquela mulher, ela se assusta, e o Senhor fala assim: olha, me dá um pouco de água para mim beber. E aí ela pega e fala assim: olha, mas como você fala comigo? Você sendo judeu e eu sendo samaritana. E Jesus fala assim: olha, se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu iria te dar água e você nunca mais ia tornar a ter sede. E ela fala assim: mas como o Senhor pode tirar água? Como o Senhor pode pegar? Você não tem nem corda e nem balde, como você vai tirar a água do poço? E ali Jesus continua discorrendo ali, falando com aquela mulher. E o engraçado, irmãos, que o horário que aquela mulher estava ali pegando água era por volta do meio-dia. Um horário também totalmente contrário do que era de costume daquela época das mulheres irem tirar água. Elas iam na primeira hora do dia, justamente para quê? Para ter fazer as suas necessidades da casa, fazer o que fosse, e também por causa do sol. Mas aquela mulher estava ali ao meio-dia, era um horário que não tinha ninguém pegando água pela lógica, não ia ter ninguém lá no poço, porque ela tinha vergonha mediante a uma situação na sua vida. Por que aquela mulher não ia no mesmo horário? Porque com certeza várias vezes ela foi humilhada, várias vezes ela foi escorraçada, várias vezes ela está chegando, as pessoas não queriam estar na companhia dela, não queriam estar próximo dela, mediante uma situação que tinha na sua vida. Mas aí ela se depara com um homem, que é de uma outra linhagem, que é de um outro povo, que nem sequer dá ideia nenhuma para eles, porque é como se fosse ninguém conversando com ela normalmente. E aí nós vamos ver que continua ali o discurso, e aquela mulher falando: olha, como você vai me dar água? E ali Jesus começa a falar com ela, que se ele dá ela da água, que ele é a água viva, ela nunca mais vai ter sede. E aquela mulher de imediato, ao ouvir aquela pronúncia, ao ouvir Jesus dizer assim, que se ela tomasse da água que ele tinha, ela nunca mais tornaria a ter sede, de imediato aquela mulher disse: mestre, Senhor, então me dê dessa água. E eu acredito que aquela mulher, irmãos, e aqui o texto, aquela mulher até então, ela estava voltada 100% para a água física. Ela ainda não tinha entendido o que Jesus estava falando com ela. Então tão logo eu acredito que na mente daquela mulher ela pensou: opa, peraí, vai acabar a humilhação. Se esse homem me der dessa água, se esse homem me dá dessa água que ele está falando, eu não vou ser mais humilhada aqui próximo desse poço, eu não vou ser mais escorraçada, eu não vou passar mais vergonha, eu não vou ter que vir aqui com o sol queimando minha cabeça para me poder passar o que eu passo. Acredito eu que essa mulher pensou desta forma. Mas aí Jesus continua conversando com aquela mulher, e ali Jesus vai e fala, quando ela fala assim: me dá dessa água. E aí que Jesus começa a entrar com ela ali em algo profundo, que quando Jesus fala isso com ela, ela fala assim, que ela fala que ela quer dessa água, está lá no versículo 15, aí no versículo 16 Jesus vai lá e fala assim: vá lá e chama o seu marido. Resumindo, você quer água? Eu vou te dar água. Vai lá e chama o seu marido, e venha cá.
Aí a palavra vai dizer que aquela mulher fala assim: eu não tenho marido. E Jesus vai e fala com ela assim: você tem razão, você não tem. Até hoje você teve 5 maridos e o que você tem hoje não é seu. E ali Jesus continua conversando com aquela mulher. E aquela mulher ali já começa a ser tomada ali, irmãos, porque imagina, você está diretamente com Jesus, Jesus falando com você. Eu tenho certeza, irmãos, ali que o coração daquela mulher começou a queimar, começou a mover algo dentro daquela mulher, e ela já não era mais a mesma, e ela começou a entender o que o Senhor estava falando com ela, e creio que nessa hora que o Senhor falou, ela já desarmou por completo. E ela vai dizer, fala assim: olha, o Senhor é profeta. Ela reconhece porque ele falou coisas que ela não tinha falado para ele. Ela falou coisas com Jesus que ela não tinha falado para ele abertamente, mas ela teve a sinceridade de falar: não, Senhor, eu não tenho marido. E aí nós vamos ver o desfecho aqui, irmãos, é que aquela mulher ali tem um encontro com Jesus. Aquela mulher que era humilhada, aquela mulher que era escorraçada, aquela mulher que sofria, aquela mulher que tinha uma sede, mas não uma sede física, mas uma sede da alma, foi saciada. E uma mulher que sofria, e uma mulher que era escorraçada, nós vamos ver lá nos capítulos finais, ela se torna uma anunciadora do Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, o que eu quero aqui dizer com esse texto aqui, depois você vai ler ele todo lá na sua casa. Todos nós um dia fomos ou estamos sendo uma mulher samaritana. Como assim, pastor? Aquela mulher, ela tinha uma sede, ela ia lá buscar no poço, ela ia lá buscar a água, para suprir uma necessidade física que ela tinha. Mas ela ia naquele poço buscar para resolver a sua necessidade física, e ela ia naquele horário, porque ela tinha um problema muito mais profundo do que ir buscar a água. E o problema que aquela mulher tinha, e aqui não fala abertamente o que é, mas nós vamos ver aqui que ela teve um problema na sua vida, vamos dizer, conjugal. Vai saber se aquela mulher um dia chegou a se casar, e depois o seu marido não lhe deu carta de divórcio, e aquela mulher acabou que fica presa lá desde o primeiro marido, e aí por diante vai, não consegue ser feliz, ou essa mulher foi uma mulher, vamos dizer, da vida. Aqui não se fala abertamente, mas uma coisa é, essa mulher tinha uma necessidade, que relacionamento nenhum podia cobrir, que relacionamento nenhum podia matar a sede, somente Jesus Cristo podia saciá-la. E aí nós vamos ver, irmãos, como eu disse, que todos nós já fomos ou estamos no dia de hoje sendo como uma mulher samaritana. Às vezes, irmãos, não da forma literal como está o texto, ou às vezes também. Às vezes tem pessoas que estão vivendo com um marido que não é seu. Às vezes tem homem vivendo com uma mulher que não é sua. Eu preciso te falar isso aqui hoje em nome de Jesus. Você precisa consertar a sua vida. Você precisa se acertar. Você precisa tomar uma posição na sua vida. Então, irmãos, todos nós um dia fomos ou estamos sendo a mulher samaritana. Que temos uma sede dentro de nós, que às vezes nós tentamos de alguma forma saciar, mas todas as vezes voltamos a ter sede novamente. Tem pessoas, irmãos, que tentam saciar a sua sede nas drogas. Tem pessoas que tentam saciar a sua sede na bebida. Tem pessoas que tentam saciar a sua sede em uma noite de prazer, mas de nada adianta, volta a ter sede novamente. Como eu disse, não está aqui falando de uma sede física. Sede física, você vai lá e toma água, você é saciado, mas da alma, somente Jesus Cristo pode te saciar. E aquela mulher, irmãos, tinha aquela sede. Da mesma forma, nos dias de hoje somos nós. Às vezes muitos de nós estamos tentando matar a nossa sede em tantos outros lugares, e estamos voltando a ter sede novamente. Por que às vezes a pessoa vai tentar matar a sua sede, nem mais um trago num cigarro de maconha? Por que às vezes a pessoa vai tentar matar a sua sede em mais uma carreira de cocaína? Por que a pessoa vai tentar matar a sua sede em mais uma pedra de crack? Por que a pessoa vai tentar matar a sua sede, às vezes, em uma noite de bebidas, de chegar a perder o sentido de tanto que bebe? É porque tem uma sede, tem um vazio, e entende que aquele poço vai suprir aquela sede, mas depois volta a ter sede de novo, e de nada adianta. Pessoas, irmãos, que ela está bebendo no poço da religiosidade.
Que às vezes vai falar: pastor, nenhuma dessas coisas, pastor. Pastor, eu vou na igreja, eu canto, eu louvo, eu até faço alguma coisa. Às vezes você ainda não saciou da verdadeira água, da água viva. Eu e você às vezes estamos nos saciando, ou tentando nos saciar, melhor dizendo, da fonte do poço da religiosidade, irmão. Que ainda não experimentamos de fato o que é a água viva que vem de Jesus. Aquela mulher, ela chegou a questionar o Senhor, dizendo que em um determinado momento o Senhor falou assim: olha, vem a hora, e essa hora está chegando, isso aqui foi ministrado no louvor, que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aquela mulher vai e fala assim: não, mas como que nós vamos adorar? Porque vocês falam que a adoração é só lá em Jerusalém. Nossos pais adoraram aqui nesse monte. Uns falam que é aqui, outros falam que é lá. Então como que nós vamos te adorar em espírito e em verdade? E aí o Senhor pega e deixa claro, algo bem claro para aquela mulher. Irmãos, não interessa se é em Jerusalém, não interessa se é no monte que ela falou. Sabe por quê? O Senhor não está em monte, o Senhor não está em lugares que os olhos humanos podem ver, mas Ele está dentro de mim, Ele está dentro de você, através do Espírito Santo. Então aonde eu e você estivermos, nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. É isso que o Senhor estava dizendo para ela quando Ele fala daquele rio. Quando Ele fala que vai fluir, daquele rio, que vai fluir dentro dela água viva. É o Espírito Santo de Deus em mim e em você. E aí nós vamos ver que aquela mulher foi saciada. Irmãos, da mesma forma somos nós, irmãos. Muitos de nós estamos como uma mulher samaritana. Estamos com uma sede, estamos tentando saciar em tantas outras coisas. Estamos voltando a ter sede de novo, mas é uma sede da alma. A nossa alma, muitas pessoas por terem uma sede na sua alma e não serem saciadas, têm se aventurado em tantos outros lugares, mas têm voltado a ter sede novamente. Mas Jesus hoje está chamando a mim, chamando a você, dizendo: eu sou a água viva, e se você beber de mim, você nunca mais vai precisar voltar para as drogas, você nunca mais vai precisar ir para a prostituição, você nunca mais vai precisar se perder, porque eu sou a água viva, eu sou suficiente. É o que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite. Irmão, Jesus é suficiente. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando hoje. Eu não sei aonde você está tentando saciar a sua sede, ou qual é a sua sede. Mas uma coisa eu posso te afirmar: hoje Jesus pode saciar a sede da sua alma, porque somente Ele pode nos saciar. Irmãos, a palavra de Deus vai dizer no livro de Mateus capítulo 11, do versículo 28 diante, vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. E mais para frente ele vai dizer que Ele é o fardo leve e o jugo suave, e que se nós procurarmos, nós encontraremos descanso para a nossa alma. Irmão, só procura algo quem tem nesse. Por que aquela mulher ia procurar água lá? Porque ela tinha necessidade. Então, irmãos, como que eu vou buscar saciar a minha alma, ou ser saciado aqui nessa noite? Primeiramente eu preciso entender que eu preciso. Primeira coisa que eu preciso ter é: eu tenho que buscar. E aqui a palavra é bem clara: se você buscar, você vai encontrar. Então, irmãos, se nessa noite nós buscarmos ao Senhor, se nós formos até a fonte da água viva, eu quero dizer para você, você vai sair daqui de fato saciado da verdade que é Jesus Cristo. Irmãos, como eu disse anteriormente, não sei qual é a sua sede, não sei o que você tem passado, mas o que eu tenho para te dizer hoje é que Jesus, Ele pode te saciar. Agora, irmãos, nós precisamos também entender algo nesse texto aqui, que, como eu disse, que todos nós um dia fomos ou estamos sendo uma mulher samaritana. E aqueles que um dia foram, irmãos, que foram encontrados por Cristo, que tiveram as suas vidas mudadas, que tiveram as suas vidas transformadas, e que até começaram a anunciar Jesus como aquela mulher, ela foi tomada de tal forma, Jesus transformou a vida dela de tal forma que ela começou a anunciar, e teve homens naquele lugar, e acredito eu que até homens que tiveram de certa forma, até conheciam aquela mulher,
que a princípio de olhar e falar assim, o quê? Essa mulher? De olhar e falar, o quê? Essa mulher? Mas a transformação foi tão nítida na vida dela, que foi incontestável, que eles foram lá para espiar, para ver quem era Jesus Cristo. Então, irmãos, nós também, em outro ponto, que um dia fomos um samaritano, vamos dizer assim. Hoje nós precisamos de exercer um papel na nossa vida, que é um papel de ser como Jesus foi. Irmãos, samaritano tem para todo lugar, irmãos. Irmãos, samaritanas tem em todos os lugares. As samaritanas estão nas padarias. As samaritanas estão dentro dos seus negócios. As samaritanas estão aí na rua, estão no supermercado, em todos os lugares. Como assim, pastor? Samaritanas sim, pessoas que estão com sede e não estão se saciando, porque não estão bebendo da água viva que é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós precisamos assumir um lugar, nós precisamos assumir uma posição. Nós que depois passamos de mulher samaritana, nós agora precisamos assumir uma posição de ser como aquela mulher fez, o que Jesus deixou de anunciar e falar: vem cá que eu sei aonde tem a água da vida, para você se saciar. Não precisa se drogar, não precisa querer tirar a vida, não precisa sofrer por causa dessas coisas, porque existe uma água viva que vai te saciar. Só que, irmãos, para a gente poder fazer isso, é o seguinte: nós precisamos aprender algumas coisas com Jesus aqui. Lembra que eu falei lá no início que Jesus quebrou todo e qualquer protocolo que tinha naquela época ao se aproximar daquela mulher? Sabe qual que é o nosso problema? Tem hora que a gente vê as samaritanas por aí, como que nós fazemos? Nós não fazemos como Jesus, de apresentar para ela o poço, de apresentar para ele a água viva. Mas às vezes nós fazemos como aquelas pessoas que durante tanto tempo humilharam aquela mulher, por durante tanto tempo repudiaram aquela mulher e nem sequer passavam perto dela mediante a situação que ela vivia. Muitos de nós não estamos falando para os samaritanos que estão aí fora, que existe água da vida, porque nós não quebramos os protocolos que precisam ser quebrados. O primeiro dele é da rejeição. O que? Eu chegar perto daquela pessoa? Eu chegar perto daquele camarada ali? Não, aquilo ali já vai direto para o inferno. Ei, Jesus chegou perto de uma mulher pecadora. Jesus não chegou falando assim: sua adúltera, você está fazendo isso. Não, Jesus falou com amor. Ela entendeu e mudou a sua vida por completo. Mas sabe o que precisou? De alguém chegar e falar para ela que aquela situação que ela estava vivendo não era uma situação que fazia bem para ela. O nosso maior problema é esse: nós olhamos e com os nossos olhos e não quebramos esse protocolo da rejeição que Jesus nos mostrou que Ele quebrou aqui, e por isso nós não falamos. O que nós falamos? Muito pelo contrário. O que? Desculpe a palavra, irmãos, mas não é nada pesado demais. Isso aí é vagabundo. Isso aí é sem vergonha. Eu pregar para esse cara aí? Eu falar para essa pessoa? Ou às vezes nós estamos, irmãos, como eu disse, habitolados e saciando do poço da religiosidade, que nós não percebemos pessoas gemendo do nosso lado, pessoas pedindo socorro do nosso lado, mas nós estamos preocupados demais com a nossa vida, e às vezes estamos até cantando um louvor: ai, Deus é bom, Deus é maravilhoso, e às vezes a pessoa do nosso lado ali gemendo. A religiosidade, ela te afasta de Jesus, mas a verdadeira religião, Jesus Cristo em nós, achega as pessoas a ter Jesus Cristo, que é a verdade e a vida. Então, irmãos, nós precisamos quebrar esse protocolo, que é o protocolo da rejeição. Às vezes, irmãos, tem pessoas que chegam dentro desse lugar, chegam dentro da igreja, e às vezes elas não voltam mais, porque nós não quebramos o protocolo de às vezes chegar perto da pessoa. Às vezes por um jeito que a pessoa está vestida, às vezes pelo estereotipo da pessoa, ou às vezes porque já fazemos não um pré-julgamento, mas um julgamento e já sentenciamos. Eu nem chego perto. Às vezes entram aqui e saem sem ninguém sequer pegar na sua mão e dizer: a paz do Senhor. Às vezes, irmãos, se nós não vigiarmos, esse lugar aqui tem que ser aonde as pessoas chegam e bebem da água viva que é Jesus Cristo. Mas é preciso, irmãos, que elas venham conhecer e saber aonde há este lugar.
Então, irmão, se nós não começarmos a quebrar esses protocolos, se nós não começarmos a deixar isso ser desconstruído em nós, através do Espírito Santo, nós não vamos romper, nós não vamos levar as pessoas, os samaritanos, as samaritanas que estão aí fora, a conhecer da fonte da água da vida. Como eu disse, samaritanas tem em todo lugar. Se você for na padaria, tem samaritana lá, irmão. Se você for na sua faculdade, tem samaritana lá. Pessoas com sede e estão tentando se saciar em outros lugares, e com isso as suas vidas estão sendo todas destruídas. Então, irmão, Jesus quebrou todo esse protocolo ali da rejeição. E Jesus, ao quebrar o protocolo da rejeição, também ele derruba ali o protocolo do julgamento. Irmãos, não é o meu dever, não é o seu dever sentenciar ninguém a nada. E se você for julgar, julgue com a reta justiça, conforme a Bíblia nos instrui. Mas o nosso maior problema é que nós, às vezes, entendemos que somos juízes e que temos a autoridade tal de decidir o destino das pessoas. E com isso nós acabamos afastando as pessoas de conhecer de fato a água viva que é Jesus. Então eu e você, que um dia podemos dizer que já fomos samaritanos, não se exima da sua responsabilidade que você tem de apresentar às pessoas o poço da verdade, o poço da vida, a água viva que é Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, às vezes, dentro da sua casa, na sua família, no seu convívio, que ainda não estão bebendo da água viva. Tem pessoas do meu lado que ainda não estão bebendo da água viva. Tem pessoas que nós passamos por ela em todo momento, que não estão experimentando da água viva, da água que eu e você falamos que experimentamos. Se de fato nós experimentamos da água da vida, que é Jesus Cristo, a água viva, nós não vamos conseguir nos conter, nós vamos querer espalhar e multiplicar isso para a quantidade de pessoas que o Senhor colocar na nossa vida. Agora, se eu não tenho feito isso, se eu não tenho exercido dessa forma, é porque ainda eu não experimentei de fato da água da vida. Se coloque de pé no seu lugar. Jesus Cristo, Ele nos dá as oportunidades, irmãos. Jesus Cristo, Ele se apresenta para nós de várias formas. Eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei como que está a sua vida, eu não sei de que você está com sede. E eu não posso saciar a sua sede, a não ser se você quiser água. Se quiser, pode vir aqui e pegar aqui. Tem essa água física que eu posso te dar, tem um bebedouro lá também lá fora. Mas para saciar a alma, para você não voltar a ter sede de novo e ir naqueles outros lugares, tentar se saciar, que está destruindo a sua vida, que está acabando com você. E você sabe o que é, meu irmão, porque Jesus já te falou com você, não precisa de ninguém aqui falar para você. Você sabe o que é que você às vezes está indo tentar se saciar, e está voltando do mesmo jeito, está só piorando. É a mesma coisa que está tomando água do mar. É água, mas mata a sede? Não. Além de não matar, ainda te desidrata, eu sei que você vai morrer. Tem pessoas que estão bebendo água, mas não estão bebendo a água da vida. E com isso, se você não está bebendo a água da vida, você está perecendo dia após dia. Tem pessoas que estão bebendo água no poço que não é da vida. Mas hoje eu e você temos a oportunidade de ter a nossa alma saciada. E se você já tem a sua alma saciada, a sua oração aqui nessa noite deve ser: Jesus, me ajude a trazer pessoas para esse poço da verdade. Jesus, me ajude a não ser insensível de tal forma a não perceber as samaritanas da nossa volta. Jesus, me ensine a tratar a samaritana como o Senhor tratou, não do jeito que eu acho que deve ser. Porque infelizmente, se a gente não tomar cuidado, como a gente começa a ter conhecimento um pouco de conhecimento da palavra, se a gente não vigiar, irmão, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. Você começa a achar que você está no direito de apontar alguém. Ei, eu e você não estamos no direito de apontar ninguém. Nós estamos sim sendo levantados para apontar o caminho da verdade, da vida, que é Jesus Cristo. Mas cada um tem que tomar uma decisão na sua vida, irmão.
Jesus não vai obrigar a mim, não vai obrigar a você a beber da água. Jesus não vai obrigar a mim, não vai obrigar a você a levar ninguém também ao poço. Mas cada um deve fazer uma reflexão e entender hoje, estou na situação de samaritana, irmão, Jesus hoje vai te saciar. Ei, já saí da situação de samaritana, então irmão, avança, vai para frente, deixa Jesus usar a sua vida para você anunciar para outras pessoas. Feche os teus olhos, quero orar pela... Aumenta esse fundo aí, fazendo favor, Zé. Eu nem preciso dos meninos do louvor subir não, daqui a pouco nós já estamos indo. Irmão, eu queria fazer algo com você nessa noite, se assim me permitir. Irmãos, aquela mulher, ela ia até o poço. Ela ia lá buscar água, porque ela tinha necessidade. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, qual é a sua sede. Você não precisa falar para mim, Jesus sabe. Mas eu queria desafiar você aqui num ato de fé, tá? Um ato de fé. Você sair do seu lugar e vir até aqui à frente aqui, porque eu quero orar por você. São duas orações. A primeira, eu preciso ser saciado, então vem buscar a água na fonte. Pastor, eu já fui saciado, eu preciso olhar para a samaritana como Jesus olhou, então vem para cá e nós vamos orar pela sua vida também. São essas duas orações. Se tem alguém aqui que quer receber essas duas orações, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Jesus está nos chamando. Pode chegar mais para frente, que dá para os irmãos chegar. Com seus olhos fechados. Irmãos, nós não temos mais tempo para a gente poder brincar. Nós não temos mais tempo para perder. Jesus está se aproximando. Sabe, irmãos, e Jesus vai pedir conta para nós, irmãos. Jesus vai pedir conta para nós. Jesus não veio simplesmente só para morrer na cruz e pronto, acabou e... Ai, sou salvo. Irmãos, é muito mais do que isso. Tem pessoas aí que o Senhor te levantou com talentos e Ele vai te pedir conta disso. Jesus te levantou com dons e Ele vai pedir conta disso. Sabe, irmãos, Jesus está te falando isso aqui hoje. Não é para te humilhar, não é para colocar medo em você não. É para você entender o potencial que há dentro de você, que Ele pode usar. Agora você que está aqui nessa noite, que está com sede, sua alma está com sede. Você já tentou se saciar de várias formas, em vários lugares, mas você continua voltando a ter sede. Jesus, Ele vai saciar a sua sede aqui hoje. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu oro aqui nessa noite, Pai, por cada um dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo. O Senhor não muda. Jesus, e aqui tem pessoas, ó Pai, no dia de hoje, que às vezes se encontram, Pai, com sede na sua alma. Jesus, que às vezes, ó Pai, tem sofrido dias angustiantes, tem passado por situações, ó Deus, às vezes constrangedoras, humilhadoras, como aquela mulher passou. Às vezes é tanto julgamento, às vezes são tantas palavras duras, às vezes são tanto apontamento, e essa pessoa, ó Pai, tem até desistido de viver, mediante a tanta luta, tanta coisa que tem passado na sua vida. Mas nessa noite, Jesus, eu peço ao Senhor, assim como o Senhor, ó Pai, passou por aquele lugar, porque o Senhor foi ali, única e exclusivamente, por causa daquela mulher, Jesus. Da mesma forma eu sei que o Senhor hoje está aqui, Pai,
Eu sei que o Senhor está aqui hoje para saciar almas que estão com sede e já não aguentam mais, já não suportam mais. E eu sei que o Senhor, nessa hora, está saciando cada uma delas com a água da vida, Senhor. Jesus, sacia, Pai, esse homem, Jesus. Jesus, sacia essa mulher, Jesus. Jesus, comece a fazer, ó Pai, fluir de nós um rio do Teu Espírito, Senhor. Pai, essas pessoas, ó Deus, que já foram tão humilhadas na sua vida, já ouviram tantas palavras duras, Senhor, e hoje o coração está até fechado e não acredita mais que o Senhor pode fazer algo novo. Pai, através do Teu Espírito Santo, que esse coração venha ser agora amolecido e comece agora a ser aquecido pela Tua palavra, assim como o Senhor foi aquecendo o coração daquela mulher, Senhor. Pai, cada pessoa aqui nessa noite, Jesus, do maior ao menor, Senhor, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Pai, eu oro nessa noite, Pai, te pedindo perdão, Senhor. Sim, pedindo perdão. Perdão pelas vezes, ó Pai, que nós julgamos as samaritanas, pelas vezes que nós julgamos as samaritanas que o Senhor colocou no nosso caminho, ao invés de mostrar o poço da vida, ao invés de mostrar a verdade, a água viva. Não, nós não assim fizemos, Senhor, muito pelo contrário, se vimos como espadas para ferir, para machucar. Nos perdoa, Jesus. Perdoa, Pai, a Tua igreja, Senhor, pelas vezes que pessoas passaram pelas portas e foram tão maltratadas, às vezes sem uma palavra, mas o olhar foi tão desprezível para essa pessoa que ela se sentiu a mais imunda, a mais suja que tinha no lugar, Jesus. E com isso, Pai, ela saiu com sede, Pai. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós somos tão omissos em nem falar a verdade. Jesus, perdoa pelas vezes que nós julgamos pelo olhar, Jesus. Não quebramos os protocolos, não passamos as barreiras, a barreira de julgar, de falar, não. E às vezes nos retemos atrás dela, e fazemos isso como um escudo, achando que o Senhor vai relevar. Perdoa, Pai, pelas vezes que nós não apresentamos o poço. Perdoa-nos, Senhor Jesus. E nessa noite, ó Pai, aqueles aqui, Senhor, que anseiam no seu coração, anseiam, Pai, e se colocam disponíveis para o Senhor, disponíveis para anunciar a verdade. Senhor, homens e mulheres, ó Pai, nós aqui tão falhos e pecadores, mas o Senhor escolheu usar cada um de nós aqui, Pai. Deus, aqui existem homens, mulheres, ó Pai, mesmo, Pai, com as nossas fraquezas, o Senhor escolheu nos usar, Pai. Reaviva, Pai, o coração daquele que já não acredita mais que pode ser usado. Batiza ele nessa noite com fogo, Pai. Aqueça o coração de cada um deles, Senhor. Pai, aquele que já olha e fala: como eu pregava, como eu tocava, como eu fazia. Jesus, reacende a chama outra vez, Pai.
acende a chama em nossos corações, Jesus. Jesus, reacende em nós o amor pelas samaritanas, Jesus. Jesus, acende o nosso desejo no nosso coração por alcançar o pedido, Pai. Jesus, que a nossa alegria não seja, Pai, por construir um templo grande. Que a nossa alegria não seja por conseguir um carro novo. Que a nossa alegria não seja, Pai, de ter dinheiro na conta, mas que seja de fazer a sua vontade, Pai. Jesus, aqueles que estão dispondo para o Senhor, aqueles aqui nessa noite, Pai, que estão sinalizando e dizendo: Jesus, pode me usar, eu estou aqui, Jesus. Jesus, que nós não viemos perder as oportunidades. Oh, Jesus, o Senhor é tão bom com cada um de nós. Ah, Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é perfeito. Jesus, sela, meu Pai, aqui na vida de cada um dos meus irmãos. Aquele que veio aqui nessa noite para se saciar, eu creio que foi saciado. Aquele que veio aqui, Senhor, para ser usado pelo Senhor, para anunciar as boas novas do Evangelho, é avivado pelo Teu poder e pela Tua palavra. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque mesmo o Senhor não precisando, o Senhor escolheu contar com cada um de nós e usar a nossa vida para carregar a verdade do Evangelho. Irmãos, tem algumas coisas na nossa vida que não dá mais para a gente viver, irmão, para a gente carregar. E uma delas não dá para ser meio de Jesus. Ou a gente se entrega por completo, ou a gente não se entrega. Não existe meio termo. Não existe negociação. Que marido que aceitaria, ou que esposa que aceitaria, o marido chegar e falar: olha só, sou casado com você, mas eu vou ter outros casos aí fora. Tudo ok? Oh, maravilha. Vamos lá, tá de boa. Irmãos, você acha que ia dar certo, que vai funcionar? Da mesma forma, às vezes nós estamos querendo fazer com Jesus. Jesus nos deixa que, como nós somos a noiva do Cordeiro, a noiva dele. E às vezes nós estamos querendo estar com Jesus e abrir para outros relacionamentos, para outros encaixes. Quero dizer para você, não dá certo, não funciona. E volto a dizer, isso também na vida física. Se porventura você está vivendo alguma coisa na sua casa, no seu casamento, que não está em conformidade com aquilo que a Bíblia nos diz e com aquilo que o Senhor estabeleceu, conserte, ajuste, alinhe, porque o Senhor quer mudar a sua vida. Então, irmãos, não tem como a gente ficar no meio termo. Ou a gente decide de uma vez por todas servir a Jesus e fazer conforme Ele quer, a vontade dEle, ou a gente, irmãos, sai do meio, não fica no meio termo. É o que o Senhor está dizendo para mim, dizendo para você aqui nessa noite. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana extraordinária, uma semana maravilhosa. A nossa irmã Yara, lá no final, vai estar vendendo